Iniciando o preenchimento, eu tenho três formas, basicamente, de fazer minha declaração. A primeira, começando do zero, sem nenhum dado, vou digitar tudo, digito CPF e inicio na ficha de identificação o meu preenchimento. A segunda forma é recuperando os dados da declaração que eu entreguei no ano anterior. E neste caso, se eu comecei o preenchimento do zero e depois recupero os dados, eu estarei sobrescrevendo, ou seja, como se eu recuperasse uma cópia de segurança. A segunda forma, ou a terceira forma, melhor dizendo, é aquela em que você utiliza a pré-preenchida. Lembrando que para este caso será necessário o certificado digital. Quem tem certificado digital entregou declaração no ano anterior e uma das seguintes declarações já está no sistema. DIRF, que é a que informa os rendimentos pagos pelas fontes pagadoras, DMED, que informa as despesas médicas, e a DIMOB, que informa rendimentos imobiliários, aluguel, por exemplo. Uma dessas três declarações, se já estiver no sistema e o contribuinte declarou no ano anterior, possuindo o certificado digital, ele pode começar o seu preenchimento recuperando os dados do ano anterior e já agregando os novos dados através da declaração pré-preenchida. Vamos começar então o preenchimento da nossa declaração. Nós partimos da tela em branco, onde eu escolho se eu quero criar uma nova declaração, se eu desejo importar dados de 2017 ou se eu possuo o arquivo referente à pré-preenchida. Lembrando, como já disse antes, pré-preenchida somente com certificado digital. Vamos então criar a nossa nova declaração conforme a minha escolha. E também nesta tela, se desejar, eu posso obter ajuda para saber, no caso de importação, que dados são importados pelo sistema. Como disse também há pouco, nós temos três declarações diferentes sendo feitas no mesmo programa. É neste momento que eu faço a escolha se eu quero uma declaração de ajuste anual, se minha declaração é final de espólio ou se ela é uma declaração de saída definitiva do país. Escolhida a declaração, lembrando que as três têm os mesmos prazos de entrega, digito o CPF, o nome, clicando OK, as fichas começam a abrir. O programa avisa que existe a opção pela tributação, pela forma de tributação, que pode ser feita a qualquer tempo. Quando você começa a lançar dados que influem no resultado de imposto a pagar ou a restituir, no canto inferior direito vai aparecendo a sua situação e a qualquer tempo você pode modificar a opção. Aberta a tela, nós temos uma novidade que já foi citada em outro momento, que é o painel mostrando as fichas que nós utilizamos no ano anterior, no caso de recuperação. Caso de uma declaração começando do zero, esse painel mostra aquelas fichas, o ícone daquelas fichas, o atalho daquelas fichas que costumam ser mais utilizadas pelo contribuinte. E vocês veem aí no canto inferior esquerdo o painel que mostra o resultado conforme a tributação escolhida. Primeira ficha, claro, identificação do contribuinte. Antes disso, é importante lembrar que pede aqui o número do recibo, não é obrigatório o número do recibo. Quando você começa o preenchimento do zero, vem em branco este campo. Se você recuperar os dados do ano anterior ou da pré-preenchida, vem o número do recibo. Embora este número não seja obrigatório, é muito importante informar, porque em termos de segurança, você aumenta a sua segurança informando o recibo do ano anterior. No painel da esquerda, nós temos todas as fichas possíveis de serem utilizadas. E aqui na página principal são dados do contribuinte
incluindo endereço e sua ocupação, tanto a natureza da ocupação quanto o próprio código da ocupação principal. Se o contribuinte tiver mais de uma ocupação, a principal é a que vai ser informada aqui. Vamos para o preenchimento da ficha de dependentes. Esta ficha, ela tem a característica de todas as demais fichas do programa, ou seja, ela é uma tabela onde, à medida que eu quero incluir um novo registro, eu clico no botão Novo, abre o preenchimento, concluído o preenchimento, eu confirmo, dou um OK, ele gera uma nova linha. Todas as fichas do aplicativo funcionam desta forma. Dependentes, lembrando que nós escolhemos aqui na tabela o código do dependente. Eu só posso utilizar como dependente esta lista que está aqui do código de dependência. Lembrando que neste ano, dependentes que tenham completado 8 anos até 31/12 de 2017, têm o campo CPF com preenchimento obrigatório. Tanto CPF quanto data de nascimento são checados em tempo de preenchimento e transmissão. Alimentandos. Aqui é importante diferenciar alimentando de dependente. Dependentes são aqueles mostrados na tela anterior, aquela lista. Um dependente, por exemplo, é o filho. Quem é o alimentando? O alimentando é o filho do cônjuge que não detém a guarda. Quando ocorre a separação, a dissolução da sociedade conjugal, a sentença do juiz, onde um dos cônjuges ou ex-cônjuges ficam com a guarda, para esse o filho é dependente. O outro, que vai pagar a pensão alimentícia, tem esse mesmo filho lançado na sua declaração como alimentando. Então, em regra, o mesmo filho, naquele ano, ele é alimentando de um e dependente de outro. E aqui vai outra informação importante. Não é possível, exceto no ano em que ocorre a separação, a dissolução da sociedade conjugal, o dependente constar ao mesmo tempo em mais de uma declaração. Aproveitando o ensejo, quando o caso da separação resulta em guarda compartilhada, ainda assim, um dos declarantes vai informar o dependente e outro o alimentando. O preenchimento do quadro é exatamente igual à ficha do dependente. São os dados daquele dependente, a exigência de CPF, inclusive, é a mesma do dependente. Alimentando e dependente têm exigências semelhantes. Uma informação adicional que existe aqui no quadro é se o dependente reside no Brasil ou no exterior. Por que isso? Pela questão da exigência do CPF. Se exterior, não vai exigir CPF. Se o dependente, hoje alimentando, possuir, informa. Se não possuir, por residir no exterior, o programa não vai exigir a informação. Passamos agora para as fichas que tratam dos rendimentos a serem declarados. A primeira delas, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. O funcionamento, como disse anteriormente, é o mesmo. Eu clico em novo ou em nova, abrem os campos para preenchimento. Eu preciso informar o CNPJ da principal fonte pagadora, o nome e agora os valores são aqueles que estão no informe de rendimentos. O rendimento bruto tributável recebido no ano, a contribuição previdenciária oficial, INSS, eventual imposto de renda retido durante o ano, o 13º salário e também o imposto de renda retido na fonte sobre o 13º salário. Lembrando que o 13º salário é pelo valor líquido. Essa informação do imposto retido na fonte é só para os casos de pedido futuro de restituição para portadores de moléstia grave. Mais uma ficha de rendimentos, agora rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior pelo titular. Aqui é importante lembrar que todas essas fichas de rendimentos, elas estão devidamente segmentadas, separadas para titular, dependente
e alimentando. Então, se você tiver rendimento dos três, para cada um você preenche de forma separada, segregada. Isso já há algum tempo foi implantado no programa e é possível isoladamente ter todos os dados de cada um dos participantes da declaração. Ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior, ela tem duas abas. A primeira aba diz respeito ao rendimento do trabalho não assalariado, característica de autônomos. E é aqui que, para algumas categorias, conforme o código que foi informado lá na identificação, ele vai exigir que se identifique e se individualize o CPF e o valor de cada tomador do serviço, por exemplo, de um médico, de um dentista, de um fisioterapeuta, de um advogado, ou ainda, o mais novo que ingressou nesse rol este ano, do corretor de imóveis. Quando exigido o detalhamento, conforme o código de atividade do declarante, eu tenho que informar o titular do pagamento e o beneficiário do serviço, que pode perfeitamente ser a mesma pessoa. E em seguida, o valor. Funcionamento, incluir novo, ele vai gerar uma nova linha de dados a serem preenchidos. A próxima aba, ela é a aba Outras Informações. Exceto o trabalho não assalariado, que foi preenchido pela aba anterior, ou mesmo importado do Carnê-Leão de 2017, que aí o sistema simplesmente transforma para cá. Agora eu lanço aqui os demais rendimentos recebidos de pessoa física e do exterior, tais como aluguéis, pensão alimentícia recebida, isso é muito importante. O beneficiário da pensão alimentícia deve declarar o valor recebido como de pessoa física, pois quem paga é o ex-cônjuge ou ex-convivente, e, se o valor ultrapassar a primeira faixa da tabela, R$ 1.903,98, inclusive está sujeito ao Carnê-Leão. Mas não tem uma coluna aqui para o rendimento proveniente de pensão. Então você lança na coluna Outros. Se houver rendimento do exterior, mês a mês, coluna própria, em qualquer um desses rendimentos, havendo previdência oficial, é informado aqui. E depois eu passo para as deduções. Com relação às deduções, posso lançar para a apuração do Carnê-Leão ou diretamente aqui, dependentes, pensão alimentícia paga, despesas de livro-caixa e na última coluna eu informo eventual imposto pago, que é o Carnê-Leão. Eu só devo informar o valor aqui se efetivamente eu recolhi o Carnê-Leão. Lembrando que Carnê-Leão tem que ser recolhido até a entrega. E aqui eu informo na linha de cada mês o recolhimento referente ao mês e não o recolhimento feito naquele mês. Porque o prazo de recolhimento do Carnê-Leão é o último dia útil do mês seguinte ao do recebimento dos valores. Também é possível importar todos os dados do Carnê-Leão ao invés de digitar um a um aqui. Aquele profissional liberal que escriturou o seu livro caixa, Carnê-Leão, ele importa os dados aqui e o sistema vai alocar mês a mês, sem necessidade de digitação de qualquer informação. Também na mesma ficha, como já disse há pouco, eu posso lançar rendimentos que tenham os seus dependentes. O dependente é colocado na declaração e, assim que colocado na declaração, para cá vem todos os seus rendimentos, todas as suas despesas dedutíveis ou não, seus bens, suas dívidas e ônus reais. Ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Tem funcionamento semelhante às demais e duas abas. Na primeira, os rendimentos, na outra, que é a aba dos totais, a modificação ocorreu há poucos anos, é a cara da ficha anterior, da ficha antiga. Nos rendimentos, você seleciona qual é o rendimento que você está lançando, o tipo do rendimento, automaticamente ele vai transportar lá na aba de totais para a ficha, ou melhor, para a linha correspondente. Vamos agora para a ficha de rendimentos sujeitos
a tributação exclusiva ou definitiva. Lembrando que todo rendimento de tributação exclusiva ou definitiva, uma característica típica desse tipo de rendimento é informar o valor líquido de imposto. Sempre que eu tenho um rendimento dessa natureza, ele é informado líquido de imposto. Por que líquido de imposto? Porque o imposto ele é definitivo, não volta para a declaração, então o que interessa ao imposto de renda é a variação patrimonial gerada por esse rendimento, ou seja, bruto menos imposto retido, o que veio para o bolso do contribuinte. A cara da ficha é muito parecida com a ficha anterior, uma aba de rendimentos, onde eu identifico o rendimento, e essa aba vai gerando, na aba totais, o preenchimento vai gerando o enquadramento de cada rendimento. Aqui nós temos uma característica interessante que é boa parte ou a maioria das linhas desta ficha vem através da importação de outros programas auxiliares ou mesmo do preenchimento de outras fichas, como por exemplo, aqui está o nosso 13º salário. Só que ele não é preenchido aqui, ele é preenchido na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, apenas para guardar semelhança ou para ter a mesma ordem com o informe de rendimentos recebido pelo contribuinte. Só que assim que é digitado lá, a informação vem para cá, para esta ficha. Como eu disse antes, 4 tipos de rendimentos são preenchidos aqui. Todos os demais vêm de outras fichas da declaração ou de importação. Esta ficha bastante específica é a de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular ou pelo dependente, conforme seja o caso. Nós temos uma aba para cada um e que estão com exigibilidade suspensa. O que significa esse palavrão? Por força de alguma decisão judicial ainda não definitiva, por exemplo, um mandado de segurança onde se tem a liminar, mas o mérito ainda não foi julgado, aquele contribuinte está com a exigibilidade suspensa, ou seja, é informado ou são informados os dados referentes ao rendimento, onde existe um imposto suspenso, o valor do imposto que é depositado judicialmente. Por que eu tenho que informar se é algo que ainda não tem uma decisão judicial definitiva? Porque se o dinheiro está entrando no caixa, se está entrando no bolso do contribuinte, ele está gerando uma variação patrimonial. Esse valor pode gerar aquisição de um bem, pode fazer frente ao pagamento de uma dívida, etc. Então ele tem que vir para a declaração, ainda que sobre ele haja uma questão jurídica não resolvida. Vamos agora para a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica acumuladamente pelo titular ou pelo dependente. Lembrando que as duas formas de preenchimento, ou as duas origens de rendimento, ou beneficiários de rendimento, são exatamente iguais. Simplesmente numa aba eu preencho o titular, na outra aba o dependente. Clicando em novo, vão aparecer os dados, que são rendimentos recebidos acumuladamente, são rendimentos de outros exercícios, que não do próprio ano calendário, e que resultam de uma ação judicial ou não, mesmo administrativamente, mas se referem a vários meses, a mais de um mês, pelo menos. Aqui eu tenho que informar na forma da legislação vigente se eu terei a tributação pelo ajuste anual ou exclusiva na fonte. A opção, via de regra, mais interessante para o uso dessa ficha é a exclusiva na fonte, que aqui permite que eu coloque o número de meses a que se refere o rendimento e aí sim a minha tributação ela fica menos onerosa. Caso eu informe ajuste anual, será somado aos demais rendimentos e tributados. Quando eu escolho tributação exclusiva, todo o cálculo é feito separadamente. Só vai somar eventual imposto no resumo da declaração, no resultado da declaração. É tudo feito separadamente. Preencho todos os dados, fonte pagadora, nome da fonte, rendimento,
contribuição previdenciária oficial, se houve a dedução. Se houve pagamento de pensão alimentícia, eu identifico para quem eu paguei, qual é o alimentando. Imposto retido na fonte, se houve, o mês do recebimento e, importante, o número de meses para o caso de tributação exclusiva na fonte. O programa faz todos os cálculos e somente no final, quando exclusiva na fonte, ele transporta eventual valor de imposto gerado, imposto a pagar ou mesmo imposto a restituir. Ficha imposto pago retido, ou imposto pago ou imposto retido. Aqui algumas informações vêm de outras fichas e algumas são lançadas aqui. É aqui que eu lanço manualmente eventual imposto complementar que eu tenha pago. O que é o imposto complementar? É quando eu possuo mais de uma fonte de rendimento e eu já sei de antemão que na hora que eu juntar os rendimentos eu vou mudar de alíquota dentro da minha tabela e vai gerar um imposto adicional. Então, durante o ano eu já faço o recolhimento, a antecipação desse imposto, lembrando que neste caso essa antecipação não é obrigatória, ela é opcional, código 0246, efetuo o recolhimento e menciono aqui. Todas as demais linhas desta ficha, a maioria delas vem de outras fichas e de informações e cálculos de outras fichas do programa. Ficha pagamentos efetuados. É desta ficha que saem todos os pagamentos efetuados pelo contribuinte a pessoas físicas, lembrando que todo pagamento efetuado à pessoa física é obrigatório ser informado. Ou seja, a não informação tem previsão, inclusive, de multa para o contribuinte quando um pagamento à pessoa física não foi informado aqui. Essa multa é 20% do valor que foi omitido. Já com relação a pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, somente devem constar nesta ficha aqueles pagamentos que são dedutíveis. Por exemplo, plano de saúde, escola, cursos regulares, lembrando que cursos livres, como cursos de inglês, cursos de línguas em geral, não são dedutíveis por falta de previsão legal. Aqui, importante, é o enquadramento exato do código do pagamento efetuado. É este código que vai definir se o pagamento é dedutível ou não. Doações efetuadas. Esta ficha, no passado, ela era junto com a ficha pagamentos. Então, pagamentos e doações era uma ficha só. Há alguns anos separamos esta ficha para facilitar o preenchimento e ficar, inclusive, mais correto. Mesma carinha, clico em novo, abrem os campos para preenchimento e enquadramento da doação que está sendo feita conforme o seu código. Escolhido o código, preenchido o valor, etc., o programa vai se encarregar de distribuir o efeito dessas doações conforme a sua natureza. A maioria das doações aqui presentes, elas são incentivos fiscais e, portanto, vão deduzir diretamente do valor do imposto devido. Tem algumas que são deduções da base de cálculo, mas, regra geral, doação, eu deduzo direto do imposto. Eu não. O programa se encarrega de fazer a dedução diretamente no imposto. Como, por exemplo, uma doação feita para os fundos municipais da criança e do adolescente. Quando eu lanço aqui, ela vai deduzir diretamente do imposto devido. Ficha Bens e Direitos. Conforme já falamos, esta ficha é a que teve uma modificação muito grande e foram inseridos novos campos, novas informações a serem prestadas a partir deste ano, lembrando que todos os campos relativos a registros diversos, conforme a natureza do bem, este ano não são obrigatórios, ainda são opcionais. No futuro, com certeza, passarão a ser obrigatórios. A ficha tem a mesma carinha das demais. Quando eu clico novo, ele vai abrir
o preenchimento propriamente dito e eu começo escolhendo que bem eu estou informando, através do código do bem. Seleciono, preencho a descrição do bem com todos os detalhes e todos os campos referentes àquele bem. Lembrando que os bens móveis e imóveis devem ser declarados pelo seu valor de efetiva aquisição e não podem ser atualizados com o tempo. Saldos bancários é o efetivo saldo em 31/12 do ano calendário, aplicações financeiras, valor aplicado em 31/12 de cada ano. As regras com relação à obrigatoriedade para quem se enquadrou como obrigado a entregar a declaração e especificamente as regras com relação aos bens e direitos são as seguintes: bens móveis e imóveis a partir de R$ 5.000, contas bancárias, saldos de poupança, aplicações financeiras diversas devem constar aqui, caso sejam superior a R$ 140. Lotes de ações acima de R$ 1.000 também são obrigadas a serem informadas aqui na declaração de bens e direitos, cada bem, cada direito, com o seu respectivo código. Ficha dívidas e ônus reais. Aqui devem ser relacionados ou relacionadas todas as dívidas e ônus reais a partir de R$ 5.000 e que não tenham como garantia um bem. Explicando melhor, quando eu tenho um bem em garantia, eu não preencho nada nesta ficha, porque eu vou informando lá na ficha declaração de bens, mês a mês, as parcelas pagas, o somatório das parcelas pagas mês a mês. Por exemplo, financiamento de carro, financiamento de um imóvel, não tem dívida lançada aqui nessa ficha. Aqui eu lanço dívidas, como por exemplo, um empréstimo pessoal. Peguei um dinheiro no banco e vou pagar esse dinheiro parceladamente. X parcelas a perder de vista. O que eu faço? Em cada ano, em 31/12 daquele ano, eu informo aqui o saldo devedor, quanto ainda estou devendo. Lembrando que essa ficha é importante para o controle e acompanhamento da variação patrimonial. Sempre que um valor aumenta, ele é adicionado nesta ficha, ele está gerando origem de caixa. Sempre que uma dívida que existia aqui diminuiu de valor, isso exige consumo de caixa, ou seja, eu tenho que ter renda para poder pagar uma dívida. Ficha espólio. Por que essa ficha está aqui se eu estou falando da declaração de ajuste anual? Porque nós temos a declaração final de espólio, que é aquela quando o inventário foi encerrado, mas logo após a morte, quando o contribuinte em 31/12 do ano calendário estava na situação de falecido, já existe um espólio, já existe uma massa a inventariar, entretanto o inventário ainda não acabou. É para este caso, para o caso em que em 31/12 o contribuinte tinha falecido, ou até 31/12. Aqui eu informo o CPF do inventariante, o nome e endereço desse inventariante. Por quê? Quando a declaração é de um falecido, claro, é outra pessoa que entrega em seu nome e vai entregar até que o inventário seja concluído. E esta pessoa, perante a Receita, passa a ser o responsável. O contribuinte continua sendo espólio. Entretanto, o responsável será o inventariante. Por isso, ele é identificado nesta ficha. Ficha doações a partidos políticos e candidatos a cargos eletivos. Aqui é para estabelecer ou permitir os controles decorrentes da própria legislação eleitoral. Então, é uma informação obrigatória para todo aquele que efetua doação a partido político e candidatos a cargos eletivos. Lembrando que, por força da legislação eleitoral, todo candidato ele tem que abrir um CNPJ da sua candidatura. Então, aqui é informado o CNPJ e o nome do candidato ou do partido político, caso a doação seja para o partido, e o valor da doação
que é checado se está cumprindo a norma eleitoral. Como disse no início, nós temos diversas importações que são feitas pelo programa. Em cada ficha relativa àquele conteúdo está o botão de importação. Entretanto, nós temos as importações todas nesta ficha aqui. Então, se eu estiver aqui dentro desta ficha, a partir dela eu faço a importação de todos os demonstrativos que porventura eu tenha preenchido no ano anterior, quais sejam Carnê-Leão, ganho de capital, livro caixa da atividade rural, ganho de capital em moeda estrangeira. Esses são os programas auxiliares. Além disso, nesta ficha de importação, também é possível, a partir dela, recuperar o meu informe de rendimentos, importar o informe de rendimentos ou ainda importar o informe do plano de saúde relativo a despesas médicas. Verificar pendências ou ficha de pendências. A qualquer tempo, o contribuinte pode dar uma passada por esta ficha para saber se algo que deveria ser preenchido, ou seja, campos obrigatórios, ficou em branco ou com preenchimento incorreto. Ele vai mostrar um triângulozinho vermelho para erros. Erros impedem a entrega da declaração. Quando é uma informação não colocada, mas que ela não é obrigatória, aparece o triângulo amarelo. Triângulo amarelo, ou seja, aviso, não impede a entrega da declaração. Atividade rural é uma atividade tão específica que é quase uma declaração dentro da declaração. Inclusive, a apuração do resultado da atividade rural, ela é feita totalmente isolada nesta ficha e o resultado dessa apuração, seja por livro caixa ou seja utilizando 20% da receita bruta da atividade rural, vai se somar aos demais rendimentos para aí sim calcular o imposto. Nesta ficha eu tenho os dados do imóvel que eu explorei com a minha atividade rural, eu tenho os dados de receitas e despesas desta atividade exercida, eu tenho as dívidas vinculadas à atividade rural e também os bens e direitos vinculados à atividade rural. É nesta ficha que eu vou informar também eventual dívida vinculada à atividade rural. Como eu disse no início, é como se fosse uma declaração dentro da declaração, uma vez que é uma atividade econômica bastante específica. Chegamos às fichas do ganho de capital. Lembrando que o ganho de capital ele deve ser preenchido através do demonstrativo GCAP, demonstrativo de apuração de ganho de capital, na medida em que a operação ocorreu, a alienação de um bem, direito ou participação societária aconteceu lá durante o ano de 2017. Também o recolhimento de eventual imposto apurado é feito lá, logo após a ocorrência do fato gerador, que é a venda. A regra hoje vigente para o ganho de capital é que o recolhimento deve ser feito até o último dia útil do mês seguinte ao do recebimento do produto da venda ou de parcela do produto da venda. Aqui para dentro da declaração, quando eu escolho importar os dados do ganho de capital, automaticamente o sistema distribui todos os valores envolvidos na operação de ganho de capital nas respectivas fichas. Uma operação de ganho de capital pode resultar em imposto pago pelo valor do ganho de capital, rendimento isento e não tributável pelas isenções e reduções presentes naquela operação e rendimento tributado exclusivamente na fonte pela efetiva base de cálculo do ganho de capital deduzida do imposto pago. Reforçando, todos os dados desta ficha vêm da importação e não são preenchidos aqui no programa. Eu só preencho no programa ganho de capital aquele ganho de capital isento, porque ganho de capital isento dispensa
o preenchimento do demonstrativo de ganho de capital. Mas tem uma exceção, que é quando a minha alienação de um imóvel fez uso da isenção presente no artigo 39 da Lei 11.196 de 2005, que é quando o contribuinte vende um imóvel residencial, um ou mais, para adquirir um ou mais imóvel residencial em até 180 dias contados como termo de início, a data do primeiro contrato ou do contrato, como termo final, o pagamento do último imóvel adquirido ou o pagamento do único imóvel adquirido. Este é um caso de isenção. Entretanto, este caso, ele é uma exceção. Ele exige que seja importado para dentro do programa, mesmo não tendo qualquer imposto, apenas para fins de controle. Ganho de capital em moeda estrangeira. Este é o último ano que existe o ganho de capital em moeda estrangeira como programa separado. Na verdade, em 2017, ele existiu como um aplicativo separado. Neste ano foi incorporado pelo GCAP, pelo demonstrativo de ganho de capital. Também aqui eu não faço preenchimento, eu importo os dados desse tipo específico de ganho de capital sobre moeda estrangeira, que a partir de 2018 integra o demonstrativo de apuração de ganho de capital. Demonstrativo de renda variável. Esta ficha deve ser preenchida pelo contribuinte que no ano calendário de 2017, no Brasil, operações lá fora são tratadas de outra forma, alienou ações no mercado à vista em bolsa de valores. Ainda vendeu ouro, ativo financeiro, no mercado à vista ou em bolsa de mercadorias ou futuro, ou ainda diretamente junto a instituições financeiras. Também operou nos mercados a termo, mercado de opções e mercado de futuro em bolsa de valores, mercadorias e futuro, relativos a qualquer tipo de ativo. Ainda deve ser preenchido relativamente a operações realizadas em mercados de liquidação futura fora da bolsa, inclusive as chamadas opções flexíveis. E aqui o preenchimento se dá mês a mês, conforme a liquidação financeira da operação. Eu separo os mercados, conforme vou preenchendo, com relação às operações comuns, que são ações, ouro e ouro ativo financeiro fora da bolsa, lembrando que esta ficha é mensal e que a alienação no mercado à vista de ações de até R$ 20.000, valor da alienação, não do ganho, é considerado bem de pequeno valor na forma da Lei 7.713 de 88 e são valores isentos. Quando se trata de valor isento, eu não preencho esta ficha. Esta ficha é somente para valores tributados. E aqui eu informo separadamente operações comuns daquelas operações chamadas day trade. Para quem não está acostumado, day trade é quando no mesmo pregão eu tenho uma ordem de compra e de venda. No mesmo dia eu compro e vendo ou vendo e compro. Uma outra característica importante a lembrar é que prejuízos no mercado de renda variável, eles são compensáveis com ganhos futuros e por isso devem ser informados aqui. Caso haja um ganho do ano anterior, o contribuinte inicia o seu preenchimento em janeiro, informando aquele prejuízo. Chegamos ao resumo da declaração, lembrando que esse conjunto de fichas, resumo da declaração, composto dos rendimentos tributáveis e deduções, da ficha que permite doação diretamente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, do cálculo do imposto e das outras informações onde aparece a variação patrimonial daquele ano. Lembrando que aqui, como o próprio nome já indica,
eu não digito nada, são informações resultantes do preenchimento de todas as demais fichas. A qualquer tempo eu posso dar uma olhada, aliás, é até recomendado, no resumo para ver como está, ou como está a qualidade daquilo que eu estou preenchendo. O resumo me dá um painel geral da minha declaração. Eu começo com todos os rendimentos tributáveis recebidos, que vão formar a minha base de cálculo. Depois eu tenho as deduções permitidas pelas normas vigentes, que vão ajustar a minha base de cálculo, que vai ser levada à tabela para que eu tenha o meu imposto a pagar, o meu imposto a restituir. Também aqui, como disse antes, eu faço a doação diretamente na declaração ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Todos os fundos, seja o Fundo Nacional, fundos estaduais ou fundos municipais, que até 31 de outubro do ano calendário atualizaram seus dados junto à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, constarão aqui com o seu nome e CNPJ. E eu posso fazer a doação aqui de até 3% do imposto devido. Se o fundo não consta aqui, é porque ele não está com seus dados atualizados junto ao órgão que controla esse cadastro. Outra coisa importante, do montante total de 3% que eu tenho disponível para a doação, eu posso doar a diversos fundos, um pouco para cada um. Eu, no somatório, não vou poder passar de 3% aqui na declaração e de 6% somados com as doações que eu fiz no ano de 2017 e que foram lançados na ficha doações efetuadas. Então, são dois limites, 3% na declaração e 6% no total, somado com doações do ano anterior para a mesma finalidade, Estatuto da Criança e do Adolescente. Finalizando, vamos ver como funciona a ficha cálculo de imposto. Continuamos no resumo e o cálculo do imposto também, ele é trazido, a informação vem do preenchimento de todas as demais fichas. Inicialmente mostra o imposto devido, mostra a partir deste ano a alíquota efetiva e o imposto pago nas diversas modalidades e o total do imposto pago. A partir daí, eu tenho duas hipóteses. Se o imposto pago durante o ano calendário foi insuficiente para os rendimentos que eu trouxe para a declaração, eu terei como resultado imposto a pagar. E neste caso, eu tenho a opção de pagar em uma cota à vista ou parcelar em até 8 cotas iguais mensais e consecutivas, corrigidas pela Selic a partir da cota número 2. A primeira cota, em 30/4, é valor original. É aqui que eu informo os dados bancários para o caso de débito automático. Preencho a aba Informações Bancárias para que a Receita encaminhe ao banco as minhas cotas mês a mês. Se o resultado for imposto a restituir, também vai me abrir uma tela para os dados bancários relativos à minha conta para crédito desse imposto. Eu posso indicar uma conta individual ou conjunta e preciso indicar contas que não sejam conta salário. Conta salário não permite crédito. Eu preciso estar na conta, ainda que conta conjunta. Informo dados bancários, agência, número da conta e o sistema automaticamente, quando sair a restituição, encaminhará esse crédito. A última ficha do resumo, ficha Outras Informações, entre outras informações importantes, mostra a minha variação patrimonial baseada
nos bens e direitos e nos rendimentos trazidos para a declaração.